Nosso Deus e Pai, toda honra, toda glória é tua. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de começarmos esse dia debaixo da tua presença, meditando na tua palavra, aprendendo mais de ti, recebendo instruções, orientações. Fala, Senhor, fala o nosso coração. Toca em cada vida, cada um que está acompanhando. Aquele que está enfermo seja curado. Aquele que está aflito, ansioso, preocupado, receba a paz. Aquele que precisa de resolver algo esse dia, seja solucionada essa causa. Meu Deus, visita, atende o clamor de cada um de nós, Pai. Faz o teu nome ser glorificado. Traz salvação às famílias. Traz libertação aos familiares. Traz cura, mudança. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, haja nesse dia resposta. Nessa quarta-feira, meu Pai, dia 13 de novembro, haja resposta. Boas notícias venham hoje para cada um de nós. Boas notícias venham em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, amados? Como é que vocês estão? A paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Amém. Vamos dar um pulinho em Daniel. Vamos lá para Daniel. Vamos para o capítulo 2, onde eu estava lendo, meditando. Aí eu li o capítulo 1, aqui sozinho meditando. Eu queria meditar no 2 com vocês. O 1 fala, né, da retirada de Daniel, seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, juntamente com vários outros, né, nessa deportação, nesse exílio da Babilônia, onde Nabucodonosor vai invadir Judá. Judá era um dos reinos, né, que tinham sido divididos, e tinha ficado a tribo de Judá e outra lá. E Daniel era da tribo de Judá. E agora estava indo eles sendo deportados, sendo exilados, por conta do pecado do povo. Judá já vinha com todos os reis anteriores, não é? Alguns reis acertaram, alguns reis erraram. E agora chegou o momento de que Deus havia profetizado que Judá ia desaparecer, né? Na realidade, não desaparecer, mas ser exilado. E o povo foi levado cativo. Deus entregou, Deus permitiu que, devido ao povo pecar, Deus permitiu que o Nabucodonosor, que era o inimigo, triunfasse e sequestrasse eles, levasse eles cativo. Daniel, então, foi escolhido dentre os jovens da época. Daniel, ele estava na seleção que Nabucodonosor tinha pedido. Nabucodonosor disse assim, ó, pegue os homens, pegue os rapazes de Judá, que sejam bonitos, que sejam inteligentes, que sejam sem defeito algum, e coloca eles na minha escola de formação. Era como se fosse assim, uma escola de formação de oficiais. Hoje a gente tem aí as escolas de formação de oficiais. E Nabucodonosor disse, coloquem eles, eles vão passar por essa escola, dá da minha comida para eles, do que eu como eles vão comer, do que eu bebo eles vão beber, e depois de 3 anos nós vamos fazer a avaliação geral deles.
E então Daniel foi selecionado como alguém que não tinha defeito, um jovem sem defeito, inteligente, bonito, boa aparência. E nessa leva foi os 3 amigos dele também, o Misael, o Ananias e o Azarias. E aí, como eles estavam indo para a Babilônia, foi dado nomes diferentes, para nomes babilônicos, né? Daniel foi chamado a partir daí de Beltesazar. O Ananias, Misael e Azarias, até o povo de Deus conhece mais como Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas são nomes babilônicos, né? O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. E eles foram para essa escola de formação, para essa preparação. E Daniel, ele tomou a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei, com as comidas, bebidas do rei. Ele colocou no seu coração um propósito de não se misturar. E nisso estavam os 3 amigos dele, e eram amigos mesmo, porque amigo é aquele que anda junto, né? Fecha junto. Às vezes você quer servir a Deus e os seus amigos dizem, não, eu não vou servir a Deus. Então não são amigos, né? Amigo é aqueles que vão junto, vamos servir a Deus, vamos servir a Deus, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. Vamos nos envolver com as coisas espirituais de Deus, vamos nos envolver. Então Daniel de fato tinha 3 amigos. Esses rapazes aí eram amigos dele. E Daniel procurou o chefe, que era o responsável pela alimentação, e falou para eles, olha, eu estou lendo o capítulo 1 aqui, estou fazendo um resumo do capítulo 1 para vocês. Dá para a gente entrar no 2 aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Daniel então chamou o chefe, que era o responsável por dar comida para eles, e disse assim para ele, olha, eu gostaria que você queria me abster da comida do rei. Eu queria que você me oferecesse legumes e água. E aí aquela autoridade disse, o quê? Se vocês comerem legume e água, e daqui a pouco vocês começarem a definhar, ficar aí com um problema de saúde, mal, vai sobrar para mim, eu sou o responsável. Aí Daniel pediu para aquela autoridade, que era o responsável pela comida deles, nessa escola, faz um teste com a gente, né? Pediu a eles, paz, pediu a ele, faz um teste com a gente, deixa aí pelo menos 10 dias. Se em 10 dias a gente comendo legume, bebendo água, a gente ficar definhado, aí você faz o que você quiser. Mas faz esse teste aí. Aquele rapaz, Daniel achou graça, né? Aquele homem achou graça em Daniel e cedeu essa opção para Daniel. E depois de 10 dias, Daniel e os seus 3 amigos comendo legumes e bebendo água, ele estava forte, né? Estava até mais fortinho. E aí então ele permitiu que Daniel e os seus 3 amigos ficassem nesse propósito. Muita gente não sabe, mas esse propósito de Daniel, de comer legumes e beber água, durou 3 anos. Muita gente até confunde o que foi 21 dias. 21 dias é outra coisa lá na frente, lá para o capítulo 10. Mas esse jejum de Daniel de não se abster, de se abster a comida do rei, de não comer a comida do rei, não se contaminar com vinho do rei, bebida do rei, comida do rei, durou 3 anos. Foi o período da academia militar deles, né? Academia real da Babilônia. E esse propósito de Daniel, quando eles terminaram esses 3 anos, que eles foram passar pelo teste, pelo exame, junto de Nabucodonosor, que era o rei, Nabucodonosor percebeu que eles eram 10 vezes mais sábios do que os mais sábios. Além de estarem bem de saúde, corados e tal. E a partir dali, Daniel e os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, passaram a servir junto ao rei. E esse capítulo 1 é o resumo que eu fiz aqui agora para a gente, tá? E a gente comparando aqui, trazendo para o espiritual,
não é a entrega de Daniel, a disposição de jejuar, a disposição de se sacrificar, né? A disposição de um jovem de não se contaminar. Às vezes o jovem olha assim, não, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que viver a vida, e quer viver igual o ímpio. Aí muitos jovens querem viver igual o mundo. E Daniel dá um exemplo aqui de um jovem com seus 3 amigos que de fato jejuaram, se separaram, santificaram, não se envolveram com as comidas, com as bebidas, com as oportunidades que foi dada a eles ali de viverem na Babilônia, né? Verdadeira Babilônia. Hoje tem uma Babilônia aí. E Deus dá a opção, não só para o jovem, mas para o casado, para o solteiro, de não se contaminar, com as prostituições, os vícios, as más conversações, de não se contaminar com o jeito errado do mundo, as meninas de não se contaminar com esse jeito errado do mundo, de serem feministas, de serem autoritárias, de serem marrentas, de não quererem serem mulheres femininas, mulheres light, né? Mulheres com a palavra doce, suave, mas mulheres que enfrentam, que brigam, essa geração que é ensinada assim, né? Então tem jovem que decide, não, eu vou ser uma menina aos olhos do Senhor, eu vou ser uma mulher sábia, que constrói, que edifica a sua casa, e não uma tola que destrói, né? Eu vou ser submissa ao meu marido, o homem, o rapaz, ele assume de amar, né, a esposa, de se dedicar a ela, de cuidar dela, de ser o protetor, o provedor. Tudo isso que a sociedade tem deturpado. Então, infelizmente, muita gente, às vezes até no meio evangélico, quer viver igual o mundo, quer falar igual o mundo, quer andar igual o mundo, quer se vestir igual o mundo. E a gente está aqui com o exemplo de um jovem que não se contaminou, um jovem que não se curvou ao sistema babilônico. Apesar de Daniel estar na Babilônia, apesar de Daniel estar no centro do reinado babilônico, ele não se contaminou. A gente sabe que ele vai passar alguns ventos, né? Alguns processos, mas ele não se curvou a esse sistema. É um exemplo para jovens, Daniel. É um exemplo para homens, para as mulheres, de não se contaminar, de não se render a esse sistema mundano. O mundo está aí, não é? Os jovens do mundo já se relacionam cedo, já têm vida sexual ativa cedo. Os jovens do mundo já experimentam as bebidas, as desobediências, rebeldia contra pai e mãe. Você pega um jovem hoje aí de 15 anos, ele já está namorando, já não obedece pai e mãe, né? Já vive nos bailes, daqui a pouco é gravidez indesejada, já experimentou cigarro, bebida, álcool, porque essa geração quer mostrar que... Mas você pega um jovem como Daniel, ele decide se abster desse mundo, namorar só no tempo de Deus, né? Viver uma vida santa, viver uma vida sem pornografia, sem palavrões, respeitando o pai e mãe, honrando o pai e mãe. Tudo isso que ele está preparando o futuro dele e dela. Mas é uma decisão que o jovem vai ter que tomar. É uma decisão que a jovem vai ter que tomar. Mas se for andar igual o mundo já está aí. Uma menina dessa nova já está se relacionando com um hoje, outro amanhã. Não é? Se perde, destrói a sua juventude. Aí vem esses problemas todos aí. Então Daniel é um exemplo. E qualquer jovem, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que olha para o exemplo de Daniel, pode viver uma vida santa nesses dias. Pode viver uma vida separada. Uma separada do mundo. A palavra santo, né, quer dizer separado. Pode viver uma vida que agrada a Deus. Está todo mundo na bagunça, ele está orando, está buscando, está jejuando. Está todo mundo se prostituindo, saindo, pecando, se agarrando por aí.
E está lá o jovem buscando a face do Senhor, se envolvendo com as coisas de Deus, buscando ser luz. No meio dessa geração, e o que vai acontecer? Deus vai exaltar, Deus vai honrar, Deus vai ver o esforço desse jovem, o esforço dessa jovem, o esforço desse homem casado que está sendo fiel, da esposa que está sendo fiel, que está trabalhando o espiritual, lutando, santificando. Deus vai exaltar. Deus vai virar cativeiro, mudar histórias. E aí no capítulo 2 diz assim, ó: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono, e perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei, olha o que Nabucodonosor vai dizer: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus. O pessoal do Face, eu não estou vendo o comentário de vocês, tá? Se vocês estiverem comentando, eu não estou conseguindo ver o comentário de vocês, pessoal do Face. Os caldeus disseram para Nabucodonosor: conta o sonho que a gente vai interpretar. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Eita! Porque uma coisa é o rei contar o sonho e eles dão a interpretação que eles quiserem. Só que o Nabucodonosor disse: eu quero que vocês contem o que eu sonhei. Eu quero que vocês contem o que eu sonhei e interprete o que eu sonhei. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Nabucodonosor botou todo mundo numa situação difícil. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou, e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel, que era sábio, né? E os seus companheiros também, que eram sábios, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente,
a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, olha o que Daniel disse: porque é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel disse: me dá um tempo, rei, que eu vou interpretar. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Olha o que eles foram fazer, foram orar. Está vendo quando a gente tem uma causa, a gente tem um problema, a gente tem uma situação, o que a gente tem que fazer? Para oração. Vamos orar, vamos clamar. Pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Olha que agradecimento Daniel fez em oração, né? Olha que oração de agradecimento, de gratidão. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, olha aí o nome do Senhor sendo glorificado. O nosso problema, nossas lutas, nossas causas é para glorificar o nome do Senhor. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Daniel não trouxe para si o orgulho, a soberba, nem o elogio, nem a glória, tá vendo? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze.
as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então a pedrada nos pés, ó, tá vendo? Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, Daniel disse, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao seu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto rei será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se liga, não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, meu Deus, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes a Daniel. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então vale a pena andar com Daniel, né? Pagaram o preço aí de ser amigo de Daniel e agora estavam lá sendo chefes na província lá da Babilônia. Então tá aí, gente. O nosso Deus é o Deus que interpreta sonhos, que dá sonhos, que mostra, que revela, que dá direção, que fala e acontece, que abate reis, levanta reis. Ele é o soberano. Não há ninguém que possa ser maior que o nosso Deus. E que história linda, né? Diante do problema, Daniel e seus 3 amigos vão para a oração. Fica uma lição para mim e para você. Diante das lutas,
das adversidades, diante das situações que não sabemos o que fazer, vai para a oração, vai para a busca, vai para o jejum. Vai para o joelho. Muita gente com seus problemas procura A, B, C, fulano, ciclano, beltrano. Mas Daniel foi buscar o Senhor, juntou com os amigos de oração. Tenha amigos de oração. Tenha pessoas de oração. Ande com pessoas de oração. Ande com pessoas que resolvem seus problemas no joelho. Ande com pessoas sensíveis ao Senhor, que ouvem o Senhor. Pessoas que buscam o Senhor. Ande com essas pessoas. Se afaste do pessoal carnal, que não quer nada, que quer resolver suas coisas com briga, com gritaria, com xingamento, com pancadaria. Se afaste desse pessoal. Se apegue com Deus, pois Deus ele opera. Você vê que ninguém deu jeito. Daniel ia morrer, os amigos dele iam morrer, todo mundo ia morrer lá, os sábios. E Deus deu a interpretação. Entra em oração, entra em busca. Deus ele cura hoje, Deus liberta hoje, Deus salva hoje, Deus responde hoje. Eu declaro que esse dia de quarta-feira, dia 13, vai ser um dia de respostas que vão chegar para cada um que crê. Para cada um que crê, que está aí orando, buscando, esperando em Deus. Hoje, quarta-feira, vai ser um dia de respostas. Respostas às nossas orações, nossos pedidos. Porque Deus atendeu a Daniel, Deus ouviu a Daniel, Deus socorreu a Daniel. Ele vai nos socorrer hoje. Em nome de Jesus, tem resposta chegando hoje. Para a glória e honra do Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe o seu dia, sua quarta-feira. Hoje teremos a unção, né? A unção, as mulheres vão passar pela unção, então chama todas as mulheres, desde menina de colo até adultas, vão receber a unção sobre o alto da cabeça. E os homens que não passaram, não puderam vir na quarta passada, vão passar para receber a unção. Quem ainda não recebeu a unção no celular ou a chave de casa, vão receber também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que palavra abençoada, né? Que palavra fortalecedora. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Deus abençoe, parabéns por estar aí aprendendo mais e mais de Deus. Tenha um dia excelente e de resposta em nome de Jesus. Fique na paz.